Olá, o programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais. O programa de hoje tem a direção geral do Sérgio Souza e também na técnica temos o Juca Felizmino e também o Isaac. Temos a presença do Joaquim, que está sempre magrinho, sempre arrumadinho. Você viu a gravata dele, Juca? Caramba, hein? Tá podendo o Joaquim, né? Tá bem caprichadinho. Queria saudar o povo amigo, tem a Dita, tem Isabel, tem do Vale, tem Douglas, tem tanta gente nos seguindo. Queria dar um abraço para o H Menon, para Lucy, enfim, para o Vavá e companhia. Eu queria saudar muitos, a Gracinda, o pessoal do Movimento Poético Nacional, na pessoa da Cleo, também a Casa Lampião de Gás, que é um grupo de poetas, né, que se reúnem aqui perto da Praça da Sé. Enfim, no número 788, na Avenida Liberdade, de 15 em 15 dias, dos colegas poetas, e também saudar o povo que está no trânsito, no volante, no trabalhando, porteiro, todo lugar, saúde, paz e fé na bagagem. Enfim, nós também aqui tocamos, ouvimos música. Vamos de Bela Dias, vamos nessa. Programa Enivaldo do Vale, né, tem aqui o objetivo de divulgar o conteúdo em torno da psicanálise. O assunto aqui abordado, você pode discordar por escrito ou perguntar. Operador 11 99290 7474 992907474. Também, se você gosta do conteúdo, por gentileza, pode compartilhar, pode divulgar. O assunto de hoje, vamos dar o título de altos e baixos. Sabe quando a pessoa está com aquela euforia, né, animada, às vezes nem tem muita razão, e de repente ela volta e fica para baixo, triste, esmorecida, sabe aquela tristeza demorada, né? Enfim, que vai, que volta, enfim. E muita gente dá o nome de depressão, de tristeza, né? Tem pessoas que têm, que é melancólica, né? Tem aquela tristeza e contínua e desanimada, e ela não acha a razão, né? A razão de estar assim, ou o que ela busca, nunca sabe onde está, e por não saber onde está, vive completamente perdida na tristeza. Isso é muito incomum, não é? Sabe aquela pessoa que tem um comportamento angustiado, não é? Digamos, com extrema excitação, entusiasmo, não é? Enfim, e de repente ela passa por momentos de insegurança, de angústia, de desespero, de como será o amanhã, o evento, como será a minha vida nesta função, nesta profissão,
nessa situação, enfim, e a pessoa passa, né, por, assim, sabe, às vezes por perca de sono, dorme mal, ou então calafrio, suor, sem razão, enfim, tudo isso, né, tudo isso cria, né, digamos, atinge um pouco a capacidade da pessoa pensar, evoluir, progredir, né? De repente a pessoa ela faz sem perceber, uma conversão, ela converge, ela transporta o momento de frustração ou de tristeza, de segurança para uma doença, e ela cria um conflito mental que de repente se torna uma patologia corporal, né? Dor de cabeça, às vezes moleza, e desinteresse, sabe, tem pessoa que fica até surda, muda, tem tantos sintomas, corporais, né, que já vai fazer constatação científica, empírica, e não consta doença. Freud, por conta disso, Freud fundou a psicanálise. Né? Por conta disso, né? Lembra daquelas pessoas que falam que está entalada, que está guardando, quando ela encontra uma oportunidade, ela fala, fala gatos como é que é? Gato e lagarto para os outros, né? Aí ela dá uma desabafada, né? Geralmente a pessoa é histérica, tá? O histérico, assim, a pessoa histeria, para homem e para mulher, tudo é histérico, pode ser homem, pode ser mulher. Na história, a histeria sempre foi vinculada à mulher, ao feminino, porque histeria significa útero, o outro é mulher que tem, algo feminino, de reprodução, né? E achava que dali que migrava a doença para a mente, por corpo e não sei o quê. Depois, com a evolução do saber, da ciência, né? Freud estudou isto desde jovem, né? A base da fundação da psicanálise foi a partir do estudo sobre hipnose, sobre histeria, e ele foi aprofundando, né? Depois se descobriu que esse tipo de compensar doença é psíquica, é de recalque, é de sabe, desejo de criança, de jovem, de adolescente, e mesmo de adulto, o desejo reprimido que fica lá entalado, fica lá no baú, de repente ele vem à tona, não é? Às vezes o homem briga em casa, ou com o chefe, ou com briga, não pode não brigar com o chefe, para não perder o emprego, briga em casa, passa num bar e chega em casa fora de hora, porque lá desabafa, lá ninguém encontraria no bar, se me encontraria aqui, vou para outro lugar, mas na minha casa eu não posso. Para onde que eu vou? Para casa de quem? É minha casa, é minha casa. Então tem que enfrentar a realidade. Isso é um mecanismo de fuga, que a pessoa vai para outro lugar, procura chegar tarde, às vezes até para não enfrentar, né, a realidade dos boletos, das faltas de coisas, ou de caridade, ou de amizade interna dentro de casa. Enfim, isso fica meio, né, volta e meia sai aí, né, na mídia, que a maioria da violência acontece em casa, não é na rua. Né? Por quê? Porque é ali que está a histeria, é ali que está o machucado, o represado, chega uma hora que aquilo vem à tona e tem o descontrole. Esse descontrole pode se tornar, também se manifestar
como doença, não é? E geralmente tem pessoas que ela vive procurando um gatilho, um momento para liberar a insatisfação, o desejo reprimido, as dores acumuladas emocionais, guardadas, que ficam latejando e se transforma em doenças, em depressão, em tristeza, em vícios, digamos, em comportamentos que dão trabalhos, que dão comportamentos que envolvem prejuízo na convivência e até para questão, digamos, da força pública. Isso basta a gente ver as notícias, né, de tantos desentendimentos, de tantas violências, enfim. Em todo caso, tem muitas pessoas que, por conta disso, sabe, de coisas arquivadas, recalcadas, geralmente eu sempre falo, né, que é uma importante dessas fases importantes na psicanálise, que são as fases da formação da personalidade da pessoa, né? As fases da formação emocional ao mesmo tempo. Uma criança de colo tem uma emoção, uma criança que já anda, que corre, que vai ao mercado e quer fazer escolha, tem uma emoção, tem um desejo externa, até briga por aquilo, né? E tem criança que tira a mão, porque só pelo olhar da mãe ou do pai está reprovando, né? Isso marca o interior da gente. Uma vez você pode... eu lembro, né, que de criança queria chupar bala, não tinha, não podia, não tinha dinheiro. Quer dizer, aquela lembrança fica, né? Fica de qualquer forma. Dependendo da pessoa, isso no futuro traz perca de interesse, né? Perca de interesse para algumas atividades, alguns desenvolvimentos na vida, né? E também tem pessoa que transforma toda essa realidade em uma fadiga, um incômodo, né? Digamos, que impede crescimento intelectual, né? Pessoas que vivem o tempo todo procurando uma doença, ou já adoecendo mentalmente, né? Buscando todo tipo de remédio que compra e que busca, enfim, tudo isso, a famosa hipocondria, né? E tem pessoas também que estão descontentes por tantas coisas, desde da formação, e ela começa a ficar olhando para si no espelho, e ela é bonita, e ela se acha feia, não é? Aí ela entorta o nariz desse lado, eu vou falar o beice, viu? O lábio de um lado, tenta melhorar, tenta imitar alguém, porque ela projeta nas pessoas, nos famosos. Então é que ela pensa ser. Aquela realidade do famoso, do poderoso, né? Ela se identifica com aquilo, mas quando cai na realidade, mesmo para que a realidade que impunha limites na gente. A realidade, digamos assim, que você tem que dormir. Acha que a gente acha que é forte, que pode. De repente você vê que você não consegue. Você cochila sem controle. Essa é a realidade física de cada pessoa. Também para outras coisas da vida. E que a pessoa, às vezes, tem seus limites, não aceita seus limites. E, de repente, ela se
né, e se entristece, fica com... Né, hoje fala muito da pessoa que tem, que é bipolar, né, borderline, tantas coisas que a pessoa altera de humor para cima e para baixo, né, enfim, e ela fica, digamos, com uma vida, digamos, sofrida. Né? Às vezes até tem uma condição material, mas em condição psíquica, mental, não é lá essas coisas. De qualquer forma, tem, não é, muitas pessoas que têm, digamos, condição de manter um comportamento estável, né? Estável, nem muito no céu, nem muito no mar, mas equilíbrio. Né? Eu lembro de uma pessoa que eu conhecia e eu dizia, viu, Juca, sabe de uma coisa? É melhor a gente não ficar muito perto para não esquentar e nem muito longe para não esfriar. Ele dizia isso referente aos chefes, quem comanda. Né? Não pode nem ficar muito longe para não esfriar, mas nem também muito perto para não encher, para não incomodar, para não esquentar. É verdade, essa coisa é digamos, um meio provérbio aí, ou um provérbio por inteiro, que dá para a gente criar um momento filosófico. Pensar, refletir, argumentar, pensar, elaborar, fazer síntese, não é? Ou fazer poesia. É interessante. O poeta é aquele que interpreta e rima e cria arte. Tem muita gente que cria uma arte. Ele, sabe aquela pessoa... já usei muito essa expressão de um homem que vivia vendendo pipoca e água debaixo do viaduto, num lugar que passa muito trânsito. Não, e tem sombra, quando chove não molha ali, e ele está sempre alegre. Sempre alegre. Sempre alegre. Ou aquela senhora, aquela pessoa que faz só limpeza e tem uma alegria, tem uma satisfação, tem um bom humor, tem um astral invejável, não é? Enfim, tem pessoas que têm. Né? Eu lembro de uns palestrantes aí famosos, né? falando, de repente um deles disse, foi o Karnal que disse isto, que ele ficou tão contente que estava dando a palestra para os executivos da empresa, mas quem estava escutando meio escondido ali era o pessoal da limpeza, da segurança, pessoal do café que serve, estava ali aproveitando, né? Quer dizer, eu falei assim, fiquei tão contente com isto, né? Isso é interessante isso, né? Tem pessoa que tem, ela não se fecha, só porque eu estou aqui num serviço, digamos, que ganha menos, né? Que paga menos por esse serviço, que eu não me interesse por coisas diferentes. Eu não vou me fechar na reclamação ou no pessimismo. Enfim, vale a pena a gente olhar para a realidade e fazer interpretação. O que é importante, que a gente tem que aprender muito com Freud, leia os seus livros, pesquisa aí na internet,
A gente gasta tempo com a internet, com tantas coisas. Procura digitar aí, né? E é sobre Freud, as frases. Freud é o seguinte, ele pegava um comportamento de uma pessoa e começava a puxar o fio da meada e criar e descobrir. Depois que ele se tornou cientista, filósofo, renomado, nunca vai morrer. Vai estar sempre vivo no que ele escreveu, no que ele deixou, no ensinamento. Né? Ele pensava, descobria uma coisa, não ficava contente, pegava aquele mesmo assunto e trabalhava. Como um poeta que pega um poema 10 vezes. Eu lembro de uma pessoa que disse, olha, cada artigo dos meus livros eu releio 11 vezes. 11 vezes revendo aquele mesmo conteúdo. Até eu mesmo, para estar aqui falando sobre esse assunto, eu li sobre esse assunto mais de 6 vezes. Né? Mais de 6 vezes. Não importa. E cada vez mais a gente descobre que a gente tem que aprender. Aprender. Eu queria aproveitar, né, que tem o Gessé de Souza aí, que escreveu um livro, vários livros, mas o que ele escreveu que está muito em voga é O Pobre de Direita. Você acha esse conteúdo similar no Instituto, né? O Conhecimento Liberta. ICL, o Conhecimento Liberta. Instituto Conhecimento Liberta é um grupo de formadores de opinião, né, que pensa, que interpreta. Eu queria muito agradecer a eles, né, por fazer um trabalho bonito. Por isso que eu estou divulgando aqui. Acha aí na internet, ó, qualquer lugar que você está, ó, Instituto Conhecimento Liberta, ICL Notícias, que você vai encontrar este assunto, né, esse personagem aí, Gessé Souza, né, que é um intelectual. Bom, enfim, na vida, né, a gente tem, né, digamos, preocupação, incerteza, até medo de coisas que são possíveis acontecer. Né? De perder o emprego, de ser incompreendido. Não vou falar nada em público porque eu tenho medo de ser julgado, de alguém falar. Se eu fosse, viu, Juca, me preocupar com o que o povo fala, porque eu falo no rádio, e crítica, e não sei o quê, você não faz nada. Você não faz o que você gosta, o que você quer buscar, você vive, quem vive pautando a tua vida é o invejoso, o fofoqueiro, que tem inveja, complexo de inferioridade, e aí ele fica criticando quem faz alguma coisa. Né? Tá cheio, tá cheio. Um dia um caboclo falou para mim assim, o senhor não se incomoda de falar para 2 pessoas e quando tem 300 pessoas na tua frente? Não te inibe? Não te dá medo? Ele já estava preocupado comigo. Aí é o seguinte, a gente tem que também lidar com isso. Às vezes as pessoas têm medo de falar em público, tem medo de sair, de ir na festa, de ir no lugar, para não ser julgado, para não ser observado, para não ouvir, para não ser cobrado. Né? É interessante
É aquele famoso antissocial. Eu tenho, fulano é um antissocial, enfim e tal. De qualquer forma, tem muitas situações, né, em que a pessoa fica muito inseguro e isso afeta violentamente a realidade social da pessoa, a vida cotidiana, não é? A pessoa passa a fazer sempre evitação de encontrar com primos, com pessoas conhecidas, né, ou com uma realidade que exige dele alguma resposta, enfim, ou alguma, sei lá, uma interação. Ele sempre quer ficar na sua, né? Tem também pessoas que vivem ansiosas, né? Eu lembro disso quando era criança, viu, Joaquim? E o medo de ir para a escola? Enfrentar a professora. Na minha época, a professora, tinha professor que batia na gente, que dava bronca. E às vezes ela explicava mais ou menos, você tinha que aprender. Senão, mesmo porque, coitada da professora, ela tinha que dar aula para o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do primário. Ela não conseguia dar atenção para todo mundo. Não tinha uma professora para cada ano. Era lá em um lugar que a professora tinha que dar para os 3 anos juntos. 4. E aí, eu não posso esquecer das broncas que eu levei, de professora, e bronca injusta. Eu sempre achei muitas broncas injustas. Broncas injustificadas. E isso mexe com a gente. E isso faz que a gente começa a guardar no psiquismo da pessoa, digamos, um relativo sofrimento, uma relativa angústia, e aquilo fica ali dentro da gente. Mas como é que eu consegui aprender isto? Vou passar de ano, enfrentar todas aquelas coisas. Enfim, a gente é feito natureza humana para evoluir, para enfrentar a vida com coragem, com hábito, com comportamento, digamos, saudável, que ajuda a organizar sempre o pensamento, enfim, sabe, já viu pessoas falando sozinhas na rua, no metrô, nos lugares? Outro dia eu conheci uma pessoa que ela está falando sozinha, dentro de casa, mas fala, pensa alto, pensa alto, Por quê? Às vezes a pessoa desde a infância, ela passou por tantas coisas, tanto não, tanta realidade, digamos, que deixava ela excluída de uma situação de convívio educacional, social, digamos, de seção na economia, usufruir o que o mundo oferece. E a pessoa começa, sabe, se defender, desabafar, enfim. Não quer dizer que a pessoa está doente, louca ou desajustada. Geralmente a pessoa faz isso por conta de um hábito e ela nem dá conta desse hábito. Eu acho que é até normal, mas o outro se vê diferente. Isso é muito importante. Você perceber que você é único, é única,
né? Você não é a vontade do outro. Né? Você não é projeto do outro. Tem muita pessoa que ela seguiu um projeto de vida, uma busca. Minha vocação é um caminho que não é dela, o caminho é do pai. O pai nunca foi aquele que queria que o filho fosse, ou da mãe. Né? Tem um conhecido que fala, minha mãe queria que eu fosse dentista. Todo jeito, até eu fui, fiz odonto, né? Mas nunca gostei daquilo, nunca usei, fiz um pouquinho só, mas não, mas já me formei. Você quis, tá aí. Aí fui fazer outra coisa. Uma pessoa se formou e depois ele foi ser motorista, taxista de Uber, sei lá o que, fazer outra coisa porque não gostou. Então por quê? A mãe tem que falar assim, olha, meu filho tem que fazer aquilo que eu acho que dá dinheiro, que eu acho que é melhor. Senão não ajudo. Enfim, todo esse tipo de digamos, pode dizer, uma imposição, não é? Faz com que o ego da pessoa nunca vai fazer aquilo que dá vontade. Ela vai sempre, né, ter, sei lá, manifestar uma determinada insatisfação, não é? E aí ela fica o tempo todo gastando energia para consigo mesma. Tem caso que há sabotamento, autossabotamento, tristeza, insatisfação, digamos, né? E a pessoa acaba reproduzindo para ela mesma situação em que são doloridas, em que são, né? Em que são atitudes que ela, digamos, se prejudica a si mesma. Se entristece, se sente não valorizada, enfim, e ela fica, sabe aquela sensação constante que a pessoa se sente desamparada. E aí se manifesta na vida dela nunca uma alegria, ou que mais, digamos, sadia, constante, mais cheia, momentos de entusiasmo e também momento de desânimo. Ânimo e desânimo, né? Vai e volta. De qualquer forma, a pessoa gasta muita energia, às vezes com reações, com fobia, com medo. Ela gasta muita energia se lutando contra determinado medo. Medo daquilo, medo às vezes até um medo real. Tipo assim, andar com o celular aqui, nós estamos na Paulista, à mostra, é perigoso roubar. Ou qualquer outro lugar. Mas tem pessoa que tem medo imaginário, medo de coisas que não têm sentido. E tudo isso, a pessoa se pune a si mesma. Isso Freud chamou de pulsão de desprazer, de desamor, pulsão de morte. E tem momento que pulsa a sua vida. Pulsa a vida, pulsão de prazer e pulsão de alegria. Mas tem pessoa que pulsa alegria, prazer, digamos, comprando o que não precisa. Consumismo, compulsão por comprar, que vira uma doença. A pessoa sempre está endividada e ela, se não compra o que ela não precisa, ela não está, digamos, alegre, não está feliz, não está sendo realizada. Isso é bom para o mercado.
Isso é bom para a propaganda. Né? De qualquer forma, nós, desde pequeno, todo adulto, já passou por nas fases infantis, na fase da formação da gente, a gente já passou por castração, por não, por vários, sabe, desejos que são proibidos, ou desejos que são aguçados, que acha que o filho pode tudo que ele quer pode fazer, aí quando ele vai enfrentar a realidade, não pode. Aí ele sofre, aí ele se decepciona, aí tem casos, eu lembro de um pai que tinha a alegria e a satisfação de ver seu filho de 11 anos dirigindo o carro. Para ele era uma vantagem. Claro, naquela época ele só podia dirigir com 18. O que esse filho já deu de trabalho? Deu de trabalho. Enfim, para ele e para a família inteira, de preocupação. Não quer dizer que isto, o fato de dirigir, levou ele a ter problemas. Mas tem coisas que a gente tem que dizer que não. A gente tem que saber que não pode. Aí entra a mentalidade digamos, do psicótico. O psicótico é aquele que pensa que ele é a lei, que ele é Deus, que ele pode. E aí quando ele depara com a realidade, que não pode, ele quer mudar a realidade. E aí, na realidade, e para mudar a realidade, ele corrompe pessoas. Ele quer comparsas, ele quer seus serviçais. Ele quer conquistar alguém para ajudar a cumprir o seu desejo. É aí que entra a questão, de o sofrimento, que dá tanto problemas para as forças públicas. Isso na realidade comum e na realidade política. Não sabe, políticos, que são piores espécies. E tem gente que apoia, que gosta, que vota, que aplaude. É difícil você pensar, a pessoa se identifica com aquela pessoa que tira dele a dignidade, o direito de ter saúde, o direito não facilita a pessoa viver uma vida, um bem-estar, mas ele aplaude. E essa mentalidade está no mundo inteiro. Vê agora tudo quanto é lugar que tem ditador, que oprime, que faz guerras, e países poderosos, que escolhe pessoas que não têm empatia. Geralmente o psicótico, ele não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. Por quê? Qual é a origem disto? Sabe aquela parte da etapa da vida que a pessoa tem de 3 anos a 6 e ele começa a gostar de algumas coisas ou de pessoas, e ele tem que gostar, tem desejo, e isso tem que ser realizado. Se não realiza, eu desejo que o outro morra, que o outro suma, que o outro seja destruído. É por aí que começa a formar a personalidade de pessoas que não têm empatia. Não se coloca
que o outro tem direito e tem o direito de se defender, de ser livre. E o outro, não, eu quero, você não tem que querer. Você tem que ir fazer o que eu quero. Isso adoece muita gente. Às vezes nos vínculos, né, nos vínculos mesmo, longos, aquele velho a morde e assopra, né? O outro tem que servir o outro, queira ou não queira, né? E a pessoa vive aí uma longa tristeza, uma longa insegurança, né? E o medo de ficar só, e o medo de ficar desamparado ou desamparada. Como que eu vou viver? Então, acaba vivendo aquela angústia, aquele medo. Isso, né, é muito comum, né, perpetuar as dores emocionais, as insatisfações pela vida inteira, né, a vida inteira, né? E geralmente a pessoa não fala a realidade e se defende não enxergando, não olhando, né? Porque para ele, se ele for falar a realidade ou exigir do outro, o outro pode, digamos, sabe, refutar, maltratar, difamar, brigar, hein? Sabe, lavar roupa suja? Não? Quer ver lavar roupa suja? Olha, assista um pouquinho o Big Brother. Lavar roupa suja. Isso não tem muito. Sabe, irmãos, parentes, que se encontram, alfineta um ao outro. Chega a visita, a gente fica quieto. Faz de conta que a gente está bem. É verdade. Que quebra a xícara, que esquece as coisas. Sabe aquelas coisas sutis da convivência, que parece que é civilizado, mas não é? Ou quando chega uma visita, a pessoa, para que não vai poder brigar na visita, está na hora de eu falar as coisas. Enfim, essas atitudes, né, acabam, muitas vezes, digamos, fazendo surgir cada momento de alegria, ou faz de conta de que está alegre, e de repente investe muito naquilo que deprime. Mesmo a pessoa mesma acaba abraçando, despertando o gatilho daquilo que deprime, né? De qualquer forma, sabe aquele sentimento que o mundo é hostil, que o mundo é difícil, né? As minhas relações não são gostosas, não são gratificantes, não é? As conflitividades, os conflitos emocionais entre pais e filhos, entre parentes aderentes, entre relações, entre vínculos, são digamos, ampliados. Não é? Eu lembro de uma pessoa que gostava muito de estudar, ela dizia assim, sabe, Anivaldo, esses vínculos de pessoas, mesmo dos vínculos homem com homem, mulher com mulher, eles brigam tanto quanto os outros casais, héteros, homem e mulher. Por quê? Porque o ser humano é isto mesmo. Cada um pensa que o outro pode ser dele
uma extensão, uma posse, e que a pessoa quer que o outro, tudo que o outro vai fazer, tem que consultar, tem que perguntar, sabe aquela famosa simbiose, não é? Tem que consultar, perguntar, né? Enfim, e a pessoa que tem a personalidade muito forte, não é? Dominadora, né? Isso é o mais histérico, o homem, né? E a mulher também, né? Como não falou comigo, como não consultou, né? Enfim, não me consultou, nem sabia disto, isso me deixa, né? Me deixa desestruturado, desestruturada, eu não tenho pertença na sua vida, eu achei que eu fosse importante para você, e, enfim, tipo de conflitos também traz aqueles altos e baixos. Por isso Freud fundou a psicanálise, porque é uma escuta, é ouvir com amor, para o outro falar e depois trazer para a consciência aquilo que está fora da consciência, porque quando se traz para a consciência, para a razão, você vai diluindo, né, a dor psíquica, emocional, e aí você vai melhorando, né? Na tristeza profunda, vai diluindo, né? A dedicação, o desejo do vício, daquilo que mata, que destrói, vai caindo na parte da mente que chama ego, né? Esse mapeamento freudiano, que daí o ego vai evoluindo e a pessoa vai melhorando, a pessoa vai se curando, ela mesma vai, sabe, tomando aquele chá de desconfiômetro. Eu mesmo que estou me sabotando, né? Porque o outro falou, está fofocando e ele está me matando, né? Aí eu fico com raiva e fico remorrendo a raiva. Remoer a raiva, ódio e pensar em vingança é tomar veneno pensando que o outro vai morrer, né? Separar isto. Aí você consegue, sabe, elaborar, administrar você mesmo, né, contigo, esses sentimentos, né? E aí você começa a evoluir e conquistar o bem-estar e até evitar muitas doenças, né? De qualquer forma, os objetos que são, digamos, pensamentos, conteúdos que são nocivos, vão sendo destruídos, né? É como você, eu fiquei pensando nisso outro dia, é como você ir para a cama, dormir e deixar quem toma conta de você é o pensamento destrutivo, a raiva, o sentimento de derrota, de desvalorizado, enfim, né? E você pode ir para a cama e esmagar todo esse pensamento, dormir e que aquele sofrimento psíquico não seja o momento, não seja valorizado. Mas você mude de jeito de pensar, um jeito de administrar, um jeito de sentir, e de repente você adormece. Pode vir até um pesadelo, não é? Um pesadelo, um sonho, gozado. E o sonho é importantíssimo. Eu, quando atendendo, quando eu conheço bem
A pessoa, com o tempo, eu prefiro que a pessoa conte sonhos. Aí a gente interpreta os sonhos juntos, né? Qualquer sonho que venha, a gente acaba chegando à conclusão que aquele sonho diz exclusivamente sobre o sonhador, né? Sobre as dores, sobre as angústias, né? Sobre a vida real, presente, e a vida regressa, e a vida que a pessoa viveu, ambiental, hereditária, um pouco de cada coisa, enfim, porque você acaba, né, aos poucos, né, se enfrentando você mesmo com coragem, com vontade de mudar a partir do seu biorritmo, do seu ritmo, dos seus desejos, tipo assim, eu quero alcançar uma meta. Tá bom. Você já fez o que para alcançar essa meta? Já deu alguns passos? Já começou? Né? Já mudou do hábito? Né? Já dedicou a isto? Ou fica só no imaginário? De qualquer forma, a pessoa, todos nós precisamos de lidar sempre sem medo com os fantasmas, com as dores, com as emoções doloridas internas. Porque o mundo externo já tem tanta coisa, né? Já tem boleto, trânsito, não é? Rua esburacada, não é verdade? Não é? Tem custo de vida, tem médico que não é por dia que a gente precisa, é por quando pode, e a doença não escuta isso, ela dói, não é? Enfim, de qualquer forma, tudo isso, digamos, a pessoa pode achar que o mundo externo é um mundo que ameaça, não é? Que ameaça. E eu preciso de ter impulsos, digamos, progressivo, que constrói. Não é? Outro dia escrevi um poema e achei uma frase: se ocupar com aquilo que é instrutivo. Se ocupar com aquilo que dá para você instrução. É embaçado, né? É verdade. Às vezes a gente passa pela vida, não é? Geralmente achando que não precisa de instrução. Porque eu já sei, é o suficiente. Não é? Como dizia aquele moço, eu não vou precisar de usar máscara na Covid, não. Sabe por quê? Porque o outro já usa e por mim e por ele eu posso ficar sem. Tem esses nuances assim, sabe? De se defender, de enfrentar a realidade e não ter medo de, digamos, de mudar, de evoluir. Não é? Porque senão você... Tem pessoas que vivem o tempo todo querendo evitar situações desagradáveis, situações que ele acha que pode ser, sei lá, pode constrangê-lo, pode trazer uma insatisfação. Ele imagina e vive no mundo da imaginação em que ele mesmo se acha incapaz de enfrentar, de enfrentar o caminho que tem espinho. De vez em quando eu brinco, né? Fé e coragem, porque tem curva e ladeira na rodagem.
Hã? Na vida, no caminho, né, tem, sei lá, tem momentos que você tem que enfrentar a parada, a realidade. Porque na vida, no caminho da vida, tem muita lombada. Né? Mas a lombada, você não pode brigar e ir direto. Você tem que dar uma pregada, uma brecada, maneirar, né, a velocidade, senão você quebra o teu carro. Né? Não você se machuca. Né? E assim, a gente precisa estar... Uma coisa que eu sempre lembro é aquela questão do Evangelho, da Bíblia. Olha, fica sempre vigilante, viu? Porque quando você fica sempre vigilante, você pode errar, mas você pode corrigir alegre e elegante. Saúde, paz e fé na bagagem. Qualquer momento, qualquer dia, a gente volta com mais. Grato a todos.